acreditar e nos tornarmos com fé e devoção para aplicarmos em nossas vidas, porque mesmo convivendo com Jesus, tendo o Mestre como exemplo, como guia, como modelo, o Mestre realizando todas as suas obras, ainda assim, no momento em que o Mestre aparece para elas e pede para que se retire a pedra do sepulcro, ainda se desconfia. E aí essas mulheres nos ensinam o quanto devemos ter de fé e acreditarmos, irmãos. Porque quantas vezes Jesus já não apareceu em nossas vidas e nós não acreditamos. Não apareceu na presença daquele irmão tão humilde que nos bate a porta pedindo alimento. Nos apareceu na presença daquele irmão no farol quando ele pede dinheiro e nós não abrimos o vidro do carro. Devemos acreditar e seguir o exemplo dessas irmãs Maria e Marta, que está descrito no capítulo 11 do Evangelho de São João. Indo um pouquinho mais à frente, irmãos, temos mais uma outra mulher, uma mulher já diferenciada, que tem um encontro particular com Jesus, que também é descrito no Evangelho de São João, no capítulo 4. E ela que, ao se encontrar com Jesus, os apóstolos até olham de lado, pois falam: o que esta mulher conversa a sós com o Mestre? Mas nenhum faz nenhum apontamento e levantamento. É a nossa irmã samaritana, que está no poço do pai Jacó, e quando Jesus pede-lhe água, ela diz: não tens águas, e por que pedes a mim? Eu que sou da Samária, sou samaritana, vós que é um galileu, por que me pedes? Se sabe que se não nos damos bem. E aí essa mulher, ela vem nos dar um exemplo do que não devemos ser, o exemplo de superioridade errada que temos muitas das vezes, que nos predispomos ao achismo, à vaidade, ao egocentrismo. E Jesus, muito calmamente, ao dar pequenas orientações para ela do que ela viveu até este momento, de que já tinham tido 5 maridos, e que o marido que hoje se relacionava com ela já não é o seu marido, e ela fica abismada e fala: mas tu és profeta. E Jesus fala: se vós soubesseis quem vos pede água, me darias água, me reconhecerias, pois venho da parte de Deus, e tenho algo melhor para vos oferecer, que é a água viva, essa que mata verdadeiramente a sede. Essa água viva que sacia todos os desejos, pois essa água do poço de pai Jacó, essa somente mata a vossa sede, e logo mais a terás. Mas eu vos trago a água viva, e mostrando para ela que nós devemos também acreditar, aceitar nos ensinamentos do Mestre Jesus, e não termos preconceitos formados. Mas, como no final deste capítulo 4 do Evangelho de São João, também descrito em um capítulo específico do Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Humberto de Campos, irmão X, que no final a samaritana, ela aceita Jesus, e ela corre para chamar todos os seus familiares e falar: venham, porque este chegou da parte de Deus. E ela aceita seus ensinamentos porque ela acredita, pois viu. Então essa mulher nos dá o exemplo de que devemos ser humildes, não prepotentes, não preconceituosos, e devemos acreditar e aceitar os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, para que venhamos a beber da água viva, aquela qual sacia a sede, que não acalma, que não abranda em nosso interior. Essa sede
que vem alimentada pela vaidade, pela luxúria, pela ganância, pela sexualidade, que todos nós temos dentro de nós, mas que a água viva, ao ingerirmos, essa apaziguará todos os nossos desequilíbrios. Pois bem, irmãos, até aqui vimos a mulher adúltera, nós vimos Maria e Marta, irmãs de Lázaro, agora a samaritana, todas nos mostrando exemplos de como não devemos nos comportar. Devemos ter fé, aceitação, humildade. Mas vamos falar agora de uma outra mulher, a qual está descrita no capítulo 20 de São Mateus, que é Salomé. Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Essa que nos mostra o exemplo do amor maternal sem limite. Esse que já é próprio da mulher, que é própria da mãe, que é própria da lioa que defende o seu filhote. Essa que nos dá o exemplo de como se comporta o amor maternal sem limite. Mas este amor maternal sem limite que Jesus nos ensina quando Salomé vem pedir ao mestre: Mestre, por favor, coloca meus filhos sentados à tua direita. Isso todos os apóstolos ao redor. E aí Jesus pergunta: acreditais que estes podem beber o cálice que eu beberei? Que poderão ser batizados no batismo que serei batizado? E esta mulher, Salomé, defendendo seus filhos, fala: sim, mestre. E os filhos acreditam na mãe. Mas o divino mestre vem com sua humildade, vem com sua mansuetude e coloca seus ensinamentos e nos diz, através dos exemplos, que aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, dando assim a esta mãe que quer a hiperproteção de seus filhos, o melhor local para seus filhos estarem, dar o exemplo para ela e para todos que estão ali, de que o mais humilde é o que será o mais exaltado. Pois lembrando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala justamente sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então esta mãe, Salomé, vem nos mostrar o exemplo de uma mãe protetora, do amor maternal sem limite, mas que Jesus coloca a ponderação e a necessidade da humildade para que esses preceitos possam ser passados para os filhos, levando para estes filhos a simplicidade, a humildade, a servidão, ensinando à mãe e aos filhos como devem se comportar, mansos e pacíficos. Muito bem, irmãos. Seguindo um pouco mais adiante, temos um outro exemplo. O exemplo que está descrito no capítulo 5 de São Marcos, que é o exemplo da mulher com hemorragia. Esta aqui também é uma passagem. Todas estas são passagens que nós todos já estamos cansados de ler nos evangelhos, mas que é importante para fazermos algumas reflexões, porque elas nos ensinam. Elas nos ensinam como não devemos nos comportar, ou elas nos ensinam como devemos nos comportar. Esta mulher, que é um exemplo de fé, porque a longo prazo já passava por esta hemorragia, já havia gastado tudo que tinha financeiro, já não tinha mais capacidade de se controlar, já sofria duramente, mas como exemplo de fé, porque aqui essa mulher com hemorragia nos dá o efeito claro de como agir com a fé.
Essa mulher, irmãos queridos, que vem e durante a multidão, seguindo a Jesus, ela tenta furar a multidão e pensa: se eu tocar o manto do Mestre, ao menos eu poderei me curar. E Jesus sente que essa mulher toca o seu manto, a sua túnica. E ele pergunta aos discípulos, aos apóstolos que estavam ao redor: quem me tocastes? E os apóstolos, indignados: Mestre, estamos com uma multidão ao seu redor, todos vos tocam. Como dizeis, quem me tocastes? E nesse momento, Jesus pergunta novamente: quem me tocastes? E a mulher, amedrontada, esvaindo em sangue ainda, vem cabisbaixa e fala: Mestre, me perdoa, fui eu que vos toquei, pois busco a cura em ti, Mestre. E aí o Mestre fala a ela: siga em frente, filha, tu estás curada, porque a fé te curou. E Jesus dá um ensinamento que diz que sai dele e adentra nela a cura, através das sensações fluídicas que emanam do Divino Mestre Jesus. E nós, irmãos, será que temos a capacidade, ou ao menos já pensamos, em nos comportar como a mulher que passa por esta hemorragia? Será que temos a sua fé? Será que temos a capacidade de buscarmos na multidão o Divino Mestre, desviarmos de todos e tocarmos a sua túnica? Essa que é uma mulher forte, que numa época em que não tinha recursos, em que sofria em demanda, mas que teve a capacidade, a força, a fé e conseguiu, através de seu exemplo, nos ensinar a como devemos seguir. Pois bem, irmãos, mais uma mulher que nos ensina com exemplo, uma mulher grandiosa, a que devemos ter fé e como devemos ter esta fé, né, irmãos? Porque muitas das vezes o pouco que passamos ainda não temos a capacidade e a fé, mas tenho certeza que ela nos fará reflexão, porque ela estará junto de nós, e se comportarmos como ela, teremos a capacidade de nos curarmos dos males que estão presentes em nós, mas que o Mestre, com certeza, nos auxiliará.